Olá, desbravadores! Eu sou a Lara do canal Enigmático e hoje vou trazer mais um episódio curioso para vocês. Hoje vamos explorar um dos casos mais intrigantes e misteriosos relacionados à reencarnação. O mistério das gêmeas Pollock. Reencarnação ou coincidência? Aconteceu em 1957 na Inglaterra. John Florence Pollock perderam tragicamente suas duas filhas, Joanna e Jacqueline, em um acidente de carro, e o que veio a seguir ninguém conseguiu desvendar até hoje. E então, vamos desvendar essa história? Em uma manhã ensolarada de 5 de maio de 1957, na cidade de Wrexham, Reino Unido, algo terrível aconteceu. Como era de costume, aos domingos, as famílias locais se apressavam para não perder o seu lugar na igreja, ansiosas por celebrar a missa. Joanna, de 11 anos, e Jacqueline Pollock, então com 6 anos de idade, duas jovens irmãs, saíram de casa e foram, antes de seus pais, junto com um amigo, para se adiantar e garantir o seu lugar na missa. No entanto, ao dobrarem uma esquina, o destino cruel agiu. Um carro desgovernado atropelou as 3 crianças, acabando com a vida das duas meninas instantaneamente. O menino que estava com elas ainda foi levado ao hospital, mas morreu horas depois. Os corpos das meninas ficaram destroçados e o coração dos seus pais partidos quando receberam a notícia, né, gente? Mas o que eles não sabiam era que essa tragédia estava prestes a se transformar em um dos casos mais enigmáticos já registrados sobre reencarnação. Os pais das meninas deram um depoimento falando que a filha mais velha, a Joanna, dizia que iria sempre ser criança. A mãe das meninas, a Florence, passou a ter depressão e o pai acreditava que, ficando em contato com os objetos das meninas ali, ele conseguiria se comunicar com as filhas através da espiritualidade. Ele falava que ele conseguia sentir a presença das meninas ali pela casa, como se elas nunca tivessem ido embora. Olha, gente, ele dizia também para todos que ele iria ter outras 2 filhas, presta atenção nisso, gente, e que elas seriam Jacqueline e Joanna de volta. Ele falava que estava sempre sonhando muito com isso. As pessoas não acreditavam e achavam que era devido à sua perda. Pelos relatos da época, a mulher que atropelou as 3 crianças teria feito isso de propósito, gente. Não, ela não queria matar as crianças, mas ela estava tentando tirar a própria vida porque ela tinha perdido a guarda dos próprios filhos. Após mais de um ano desde o trágico acidente, em 4 de outubro de 1958, nasceram as gêmeas Jennifer e Gillian Pollock. E aqui começa a nossa história intrigante. Jennifer tinha uma marca de nascença no rosto, na parte da testa, exatamente no local onde Jacqueline tinha a sua. Mas a da Jacqueline não era de nascença. Essa marca foi devido a alguns pontos que ela levou quando pequenininha. Gillian também tinha uma marca parecida com a da outra irmã, Joanna. Coincidência? O caso das gêmeas Pollock continua a surpreender. Quando elas tinham apenas 3 meses de idade, a família Pollock se mudou para Whitley Bay. Quando a família retornou a Wrexham, as gêmeas demonstraram reconhecer lugares que só suas irmãs falecidas haviam conhecido. Inclusive, elas citavam o nome de lugares que nunca tinham visto e sabiam até o nome da escola onde ela ficava, lá a escola onde as irmãs estudaram. Tendo impossível, pois elas nunca tinham visto
nem ido lá antes. Elas apontaram sobre brinquedos que tinham ali perto da escola, né? Parques, e lembravam de tudo sobre a cidade onde seus pais moraram com as suas irmãs falecidas. O mistério persiste. Quando as gêmeas tinham apenas 2 anos, começaram a pedir brinquedos que pertenciam às irmãs mais velhas, mesmo sem nunca tê-los visto antes. Os pais até guardaram os brinquedos das filhas falecidas no sótão, mas eles nunca mais falaram sobre isso, as meninas não sabiam que eles existiam, eles nunca mais chegaram a mexer nesses brinquedos. Enquanto as gêmeas pediam os brinquedos, elas falavam sobre os detalhes de cada um, como se já tivessem visto e brincado com eles. Como explicar essas memórias tão detalhadas, gente? Foi então que os pais resolveram ir até o sótão e buscar os brinquedos para elas. Mas o mistério foi que eles colocaram os brinquedos todos misturados na frente das meninas. E elas começaram a reconhecer quem era de qual, assim, qual brinquedo era de qual menina. Qual pertencia a Joana e qual pertencia a Jaqueline. As meninas, gente, dividiram os brinquedos com cada personalidade específica de cada irmã. E elas sabiam até o nome das bonecas que as irmãs falecidas tinham dado a elas. Quando as pequenas fizeram 3 anos de idade, algo extraordinário começou a acontecer. Elas demonstraram uma memória surpreendente dos eventos passados na vida das suas irmãs falecidas em 1957. As gêmeas pareciam conhecer cada canto da casa e reconheciam as pessoas da cidade com perfeição. Além disso, adotavam hábitos e costumes idênticos aos das suas irmãs mais velhas e até falavam de maneira semelhante. Apesar de serem gêmeas, uma delas assumia o papel de protetor, enquanto a outra aceitava ali o papel como se fosse a irmã mais nova. O mistério das gêmeas Pollock estava apenas começando. A Gillian e Jennifer Pollock tinham memórias distintas. Gillian recordava a vida de sua irmã Joana, falecida aos 11 anos, sempre tratando a outra gêmea como se fosse a irmã mais nova, enquanto Jennifer recordava de Jaqueline, de 6. Elas conheciam as brincadeiras das irmãs mais velhas e cada uma tinha muito a personalidade da irmã que lembrava ser. Inclusive, gente, elas tinham as preferências até de comidas e gostos pessoais. Em uma ocasião, seus pais ouviram elas descrevendo sensações e lembranças do acidente, incluindo, gente, o sangue saindo das suas bocas. Além disso, as gêmeas demonstravam uma fobia inexplicável a carros que passavam pela rua. O mistério em torno delas só aumentava. Elas gritavam, gente, o carro está vindo para nos pegar. Olha só, Florence contou que ouviu elas conversando e lembrando detalhes do acidente, como se tivesse o acidente acontecido com elas. Esse medo de carros desapareceu quando elas completaram 5 anos. Seria uma lembrança do acidente? Lembrando que ninguém até então tinha contado para as meninas sobre o acidente e como as irmãs haviam morrido. 3 anos após terem esquecido a maior parte das lembranças, a Gillian começou a ter frequentemente a lembrança de uma menina de 3 anos brincando em uma caixa de areia. Ela ficava ali vendo aquela imagem daquela menina pequena brincando, sem entender por que ela tinha essa visão. Foi aí que os seus pais contaram que a Joana, a irmã caçula falecida, costumava brincar nessa idade de 3 anos em uma caixinha de areia. Olha, gente, que mistério. O psicólogo Ian Stevenson estudou o caso das gêmeas por anos, mas os céticos argumentavam que as informações podiam ter sido assim, obtidas por meio de familiares. Afinal, seria uma reencarnação ou uma coincidência? O que você acha? Sim, o mistério das gêmeas Pollock permanece sem resposta definitiva.
Independentemente do que acreditamos, essa história nos faz refletir sobre os limites da ciência e a profundidade do desconhecido. E você, o que acha que foi esse fenômeno intrigante que ocorreu com as gêmeas? Você já lembrou de algo que parecia de uma outra vida? Já teve lembranças de algum lugar que nunca esteve antes? Ou conhece alguém que contou episódios de vidas passadas? Até o próximo episódio e que a vontade de desvendar esteja sempre com vocês.